gente, boa tarde, bom dia, boa noite, como é que vocês estão? Vamos começar agora, né? Definitivamente começar o curso, já que a gente teve só uma apresentaçãozinha do início do curso. Agora vamos começar o curso realmente, né? Vamos falar de conceitos do CEP, do que é controle estatístico, né? Para que isso se destina, quais são os resultados que vão obter, e já entrar no processo que o início de tudo, a variabilidade, entender o que é essa variabilidade, tá? Então, vamos seguir em frente, gente. Isso aí nasceu, gente, no começo lá de Gauss, mas não quero ir para Gauss, pá. Deixa eu botar meu apontador aqui, ó. Lá de Gauss, o conceito estatístico veio de Frederick Gauss no meado do século XIX. Olha, faz tempo. Foi Gauss que criou a curva sino, a famosa curva de Gauss, né? Grande matemático, Frederick Gauss. Só que veio crescer realmente com o Dr. Schwartz, Walter Schwartz, né? Lá nos anos 20, mais ou menos, que ele pegou esses dados de Frederick Gauss e começou a dar ênfase na parte da qualidade, na parte de processo, controlar processo. Ele viu que, estatisticamente, os processos iam se similarizando com a curva, cada vez que ele fazia medições, ia dar parecido com a curva, então ele começou a adentrar com essas curvas de Gauss no processo produtivo, para controlar o processo, né? Ele começou a fazer trabalhos como se diz, exército, para calcular o tamanho do capacete, para calcular o tamanho do ponto do ouvido, para saber se podia fazer melhor, como melhor podia fazer a fabricação desses produtos para não perder tanto dinheiro. Então ele trabalhava nesse Bell's Laboratories em New York. Quem quiser aprofundar um pouco mais sobre ele, entra aí na internet, chama lá Walter Schwartz, que você vai entender um pouco mais dele. Mas começou por volta dos anos 20, né? Aí, qual é a ideia dele? Definir limites, né? O controle estatístico nos processos industriais, estudado por Schwartz, definia limites de controle. Pronto. Aí que chamava controle de processo, porque tinha limites, como vocês estão vendo aqui na figura, essa linha vermelha e essa outra linha vermelha, chamado de limites de controle. Então, até o processo andar aqui dentro, ok. Mas se ele sair daqui, ele perde o controle. Era essa a ideia do Schwartz, né? E ele usava a estatística, os cálculos estatísticos para isso, né? Mas na frente ele vai aprender a ver todo esse tipo aqui de gráfico, até esse tipo de gráfico que vocês vão aprender a fazer, tá? Não. Então definir limite de controle, dentro dos quais seriam aceitáveis as variações. Quer dizer, se dentro desses limites aqui houvesse variação, que sempre vai haver variação, mas se tiver dentro dos limites, ok, é aceitável. Se tiver fora do limite, não é aceitável, né? Então ali foi que era a questão do controle estatístico. Então, seriam aceitáveis as variações aleatórias ocorridas no trabalho de um operário, que de tal maneira que quaisquer pontos fora daqueles limites pudessem ser detectados. As variações calculadas poderiam ser detectadas se estivesse fora dos limites, né? E quando era detectado um ponto fora do limite, isso é uma causa, é chamado de uma causa. Aconteceu alguma coisa que tirou o processo de controle. Aí ele tem que parar lá o processo dele e procurar qual é a causa, estudar as causas. Essa era a ideia do Schwartz. Criar limites de controle, um processo que estava sendo controlado, que tinha uma variação conhecida. Se essa variação saísse de posição fora desses limites, o processo perdia o controle. Então, daí veio a grande técnica de controle estatístico do processo, tá? Então, depois de o próprio Schwartz, né, ele recomendava muito para as pessoas, para os funcionários, para os donos de fábrica, de indústria, que ó, os próprios funcionários fossem treinados. Quer dizer, o funcionário, esse cara é o funcionário, ele está fazendo cheque, ele está checando, ele pode estar com a carta de controle aqui nessa prancheta, já apontando os números e vendo como é que está o processo dele. Não é uma pessoa da qualidade que vem de fora fazer uma análise, não, é quem está fabricando o produto, quem está fazendo o processo, quem está executando a tarefa. Ele mesmo fosse treinado para controlar esses produtos, não controlar o produto, controlar o processo. Porque quando você controla o processo, automaticamente o produto sairá controlado. Ó,
para que eles mesmos efetuassem seus próprios gráficos, né? Como eu falei. Eles mesmos faziam o gráfico. E eles mesmos estavam vendo como o processo estava se comportando, né? Olha, conferindo-lhe uma participação efetiva no controle de seu trabalho. Ele só não fabricava. Ele fabricava com qualidade. Ele controlava. O próprio operador se tornava mais eficiente, né? Mais técnico. Não só fabricar, apertar botão, não. Ele mesmo controlava o produto. Então, Schwartz já tinha esse pensamento de trazer esse controle estatístico para o operador. O operador consegue fazer e treinar o operador. Essa era a ideia de Schwartz, né? Aí veio Deming. Deming é um dos amigos de Schwartz, pegou todo esse pacote aí, porque Deming é muito mais conhecido do que Schwartz, que é muito mais conhecido do que Gauss, que Gauss foi que iniciou tudo. Mas Deming é como se fosse a galinha, né? Bota o ovo e grita, né? E Schwartz era o pato. Mas Deming pegou, né? O Dr. William Edward Deming, estatística e PhD em física, foi quem aprofundou e divulgou. Por isso que hoje muita gente fala de Deming, mas esquece muito de Schwartz, né? O protagonista, né? Então, ó, quem aprofundou e divulgou seus métodos com outros colaboradores através de um programa de treinamento. Deming criou um programa de treinamento e começou a divulgar a questão do controle estatístico do processo. Para engenheiro, inspetor, outros profissionais de empresas de fabricação de produtos militares, que tudo começou lá com produtos militares. Na Segunda Guerra Mundial tinha que se fazer melhoria no processo, então muita coisa começou lá. Então a ideia de Deming lá, com essa programação toda, esse programa de treinamento, era eliminar essa parte de detecção. O conceito de controle por detecção ser banido, né? Então, se você só detecta, você detecta uma falha. Já houve um erro, já houve uma falha, já se materializou um problema. Você detectou uma peça com um problema, um serviço errado. Então, você foi ter desperdício. Então, é baseado em inspeções realizadas no produto acabado. Você, com inspeção no produto acabado, você vai definir se ele vai ser enviado para o cliente ou se ele vai ser enviado para a sucata ou se vai ser retrabalhado. Então, existe um desperdício, tá? Então, gradativamente foram dando espaço à aplicação do conceito de controle por prevenção. Tira a detecção e faz a prevenção. Aí sim, baseado na utilização de técnicas estatísticas de controle de processo. Então aqui a prevenção, gente, entrava fortemente o controle estatístico do processo. A figura tá, cafezinho aqui, o cara tá, muitos gráficos para ver no controle. Isso lembra muito aquelas gráficos de lá do dinheiro financeiro, né? Bolsa de valores, todo mundo vendo os gráficos. É um controle. Eles estão ali controlando alguma coisa, monitorando tudo para poder tomar uma ação. Para ele poder comprar ou vender, ele começa a ver os gráficos, como é que está se comportando as ações. Aí é onde ele decide comprar ou vender. Aqui, como está se comportando o meu processo? É onde eu decido se eu continuo fabricando ou se eu paro para mexer no processo, para poder ajustar o processo, ou se eu continuo. Quem vai me dizer são a estatística. Então, tirar a detecção do mercado e colocar prevenção, gente. Dá trabalho? Dá muito trabalho, né? Ainda existe muita gente. Hoje ainda eu vou em muitas empresas e elas ainda ficam com uma pessoa fabrica e tem um responsável para checar. Isso está errado. Quem fabrica tem que checar e tem que garantir que o produto esteja bom, né? Mas vamos vencer isso um dia. Onde se vence isso, né? Então, um histórico pequeno aqui. O controle estatístico no Japão foi introduzido por Deming, quer dizer, um americano que foi no Japão e introduziu o controle, esse estatístico, né? E muitas ferramentas de qualidade também foi colocada lá por Deming. No final da década de 70, meu filho, foi uma invasão de produtos japoneses com baixo custo e alta qualidade no mercado americano. Eu lembro não, né? Por histórias que a gente lê muito, né? A Harley Davidson mesmo, ela fabricava motos como a Honda fabrica, como a Suzuki fabrica, né? Como a Yamaha fabrica. Só que nesses anos 70 começou a invasão das motos japonesas, a Honda, a Suzuki, Yamaha. Os japoneses vinham fabricando dentro do navio. Os japoneses continuaram a fabricação da moto dentro do navio para ganhar tempo. Então chegava com baixo custo. A Harley Davidson não aguentou os custos das motos, dessa invasão de tanta moto e tantos produtos, a Harley Davidson não aguentou. Tanto que a Harley Davidson saiu de um patamar de motos simples para ir para um patamar de motos excelentes, assim, de altos valores e alto custo, né?
Porém, você não compra mais uma moto Harley Davidson. Você compra uma moto Honda, uma moto Yamaha, uma moto Suzuki. Mas você não compra moto Harley Davidson. Você compra uma Harley Davidson. Você não tem uma moto, você tem uma Harley Davidson, acabou. Harley Davidson é o nome da motocicleta, mas você não fala, mas vou comprar uma moto Harley Davidson, vou comprar uma Harley Davidson, entendeu? De tanto que a Harley Davidson cresceu pela invasão dos produtos com baixo custo, né? Em 80, na década de 80, começa a ser utilizado métodos estatísticos para controle da produção. Em 80, foi tanto que a Motorola cresceu muito com o controle estratégico do processo, e onde nasceu também o programa Six Sigma. O Six Sigma nasceu na Motorola mais ou menos nessa década aí, 80, porque existia muito controle de processo. Todo aqueles cálculos todo que o Six Sigma faz nascendo aí nas indústrias, né? Aí no Brasil, em 83, começou a entrar o CEP. Aí em 87, a ISO 9000 começa a citar a importância do CEP. Em 87, a ISO começa a citar que o CEP é importante, é uma das ferramentas importantes para controlar produto, controlar processo. E em 94, a QS 9000, que é uma das normas de fabricação automobilística, confirma a tendência mundial. As normas passam a exigir o CEP como ferramenta obrigatória. Quer dizer, quem trabalha em automobilística, e tem a IATF, tem essas QSB, que é da Ford, GM. Então, essas normas exigem que você utilize dentro da empresa o CEP. Entendeu? Ela já exige, ela só não diz, ó, é importante, não, ela exige que você utilize. Então aí está uma visão um pouco do início do CEP, né? Algum conceito do CEP, gente. Processo, né? O que é um processo? Processo é a combinação de máquinas, métodos, material e mão de obra envolvido na produção de um determinado produto ou serviço. Você combina máquinas, combina métodos, combina material, combina mão de obra, combina meio ambiente, você combina várias coisas, né, com tarefas pré-determinadas. Então isso é um processo e no final sai um serviço ou um produto. Isso é um processo. E o que é um controle? O que é controle? É o conjunto de decisões que tem por objetivo a satisfação de determinados padrões ou especificações por parte dos produtos focados no cliente. Quer dizer, o controle eu decido para satisfazer aquele padrão que um cliente quer, ou uma especificação que o cliente quer. Então tem que controlar. As decisões, o controle de decisões. Então nesse meio termo aí, se eu pego o controle e jogo dentro do processo, tem o CEP, controle estatístico do processo. O que é isso? Definido como método preventivo. O CEP é um método preventivo, né, de se comparar continuamente o resultado de um processo. Quer dizer, eu tenho que sempre estar comparando o resultado do processo continuamente para saber como ele está. Por isso que eu tenho o controle dele. Controle. Dirigir um carro, né? Você não está sempre olhando para o retrovisor? Dá uma olhadinha para o lado direito, dá uma olhadinha para o lado esquerdo, olha para trás. Controla a velocidade. Você sabe quando você tem que frear. O sinal fechou, mostrou um sinal, você freou aqui, controlou. Você vai cercando os sinais e controlando o seu veículo. Você coloca o seu veículo onde você quiser. Você está no controle dele. Você decide na hora que você vai frear, na hora que você vai acelerar, na hora que você vai dirigir para um lado, para a direita ou para a esquerda, na hora que você vai piscar a seta, na hora que você vai ligar a ré. Você que decide tudo isso. O carro não domina você, é você que domina o carro. Então você tem um controle do processo de trafegar pelas ruas aí do seu estado, né? Então, ó, definido como um método preventivo de se comparar continuamente o resultado de um processo com um padrão, identificando a partir de dados estatísticos, porque CEP tem a ver com dados estatísticos, as tendências para variações significativas. Quer dizer, tá lembrado? O limite começa a variar, vai se ter uma tendência. Ó, o CEP vai identificar se tem uma tendência. Lá na frente a gente vai aprender essas tendências na carta de CEP. Aí você vai entender melhor tudo que a gente está falando aqui. Então o controle estatístico vai começar a demonstrar que tem tendência para algum lado. E você como operador está vendo essa tendência, aí você vai decidir parar ou não parar o processo. Para ajustar o processo, porque você tem controle com isso, né? Então, é o conjunto de técnicas utilizadas para o controle da qualidade do produto durante cada etapa de fabricação. Cada etapa, o processo não são várias etapas, várias tarefas, então cada etapa tem um controle.
para poder fazer com que o produto que sai de uma etapa para outra saia controlado, saia ok, diante daquele processo que foi controlado, tá? Super, hiper importante. Isso é o CEP, tá, gente? Detecção, né? O que é esse conceito de detecção? Você tem uma linha de produção, onde entra a matéria-prima, tem um monte de gente aqui produzindo o processo, quer dizer, várias tarefas do processo. Aí tem um cabelo de branco aqui, quem é esse cara? Ah, o cara da qualidade. Esse povo todo está produzindo, aí esse cara da qualidade aqui pega e diz, ó, ou vai para retrabalhar, para decidir se é sucata ou retrabalho, ou passa direto, ou tá ok. Aí tem um cara verificando, detectando se esse produto está bom ou ruim, está ok ou não ok. O japonês fala muito ok e NG do não garante. Então, gente, aqui, ó, o que está saindo daqui, expedição, vai vender, dá lucro, mas isso aqui, retrabalho. Esse retrabalho que acontece, sucata. Muita coisa daqui vai ser sucata. Então você fabrica, esse pessoal fabrica, e esse aqui decide o quanto vai jogar fora. Então se esse aqui está decidindo que está ruim, por que esse daqui não decide que está ruim também? Essa é a ideia de detecção que a gente tem que eliminar. Essa é a ideia de detecção que a gente tem que eliminar do nosso sistema, né? Aqui vocês vão ler o que eu estou falando, o que eu estou falando aqui, tá? Então, essa detecção vai ter retrabalho e refúgio. E sucata são sinônimos de desperdício. Então, isso, detecção, é igual a desperdício. Se você pensar em detectar algo que já foi materializado, então você teve um desperdício. O que você pode detectar é um erro. Antes que erre, você detectar. Aí, beleza. Detectar antes que erre, perfeito. Aí você vai entrar na palhinha dos Pokayoke. Pokayoke, ou Pokayoke, como falam o japonês. É fazer com que você não erre, né? Aí entra pro Pokayoke. Você pode acessar aí a internet e entrar aí para Pokayoke. O que é isso aqui? Pokayoke. Né? Então, esse é o sinônimo de detecção. Detecção, desperdício. Então, isso não existe mais, a gente tem que acabar com isso. Tem que passar para um conceito de prevenção. Controle estatístico do processo, controlar o processo e não controle estatístico do produto. Tá, gente? Então, o que é que tem aqui? Uma linha de produção, onde matéria-prima entra. Existem controles na fabricação. Esses controles estão sendo controlados pelos operadores que estão aqui. Cada etapa tem gráficos de controle, cartas de controle. Essas cartas... E o cara da qualidade hoje já não é mais um inspetor, ele é um analista. Ele faz análise para saber o comportamento, ver como é que está, ver como é que pode melhorar, juntamente com os operadores. Então, gente, se eu controlo tudo bem controlado, tudo que sai para mim é lucro. Eu não vou desperdiçar. Tudo é lucro, né? Aqui só sai coisa boa porque eu estou tendo um controle estatístico. Quando tem alguma tendência a variar, alguma tendência para dizer que isso aqui está ficando ruim, eu paro e ajusto, troco uma ferramenta, alinho um dispositivo, aperto um dispositivo, troco um suporte, troco a matéria-prima, mudo o operador, alguma coisa eu vou fazer aqui para fazer com que o controle, porque ele estava tendo uma tendência de sair de controle, e eu voltei com ele para o controle. Ajusta a máquina, para a máquina para a manutenção vir consertar, ou é um processo sem ser industrial, pode ser um processo de laboratório, troca a pipeta, troca o dispositivo de encaixe de qualquer técnica laboratorial lá. Então, várias coisas podem acontecer, eu tenho que mexer para poder voltar com o processo para o lugar. E nesse caso aqui, eu evito desperdício, eu evito desperdício. Se tem controles bem feitos e efetivos, claro, né? O controle tem que estar bem feito, né? Qualquer controle. O controle realmente tem que detectar variações no processo que vai me dar tendências de sair um produto com defeito. Acontecendo isso, eu tenho um bom controle, tá? Essa é a ideia, tá, gente? Então, aqui o conceito agora é prevenção. Justamente vocês que estão fazendo esse curso de controle estatístico do processo, tem que eliminar a questão da detecção. Detecção tem que ser eliminada. O que vai valer agora pra gente é prevenção. Prevenção, ok? Qualquer dúvida, gente, vai no grupo lá, vai no Telegram, vai no WhatsApp, manda por e-mail, como quiser, e manda pra gente
perguntas, alguma coisa que queira discutir, tá? Não fique calado não. Na dúvida, não ultrapasse. Pode até ligar para mim, tem um telefone lá. Então, qual é o objetivo do controle extensivo do processo? Qual é o objetivo do CEP? Conhecer os processos trabalhados, né? Reduzir a variabilidade do processo. A gente vai aprender que variabilidade é essa, reduzir essa variabilidade, tornar processos previsíveis. Na hora que eu tenho um processo sob controle, com uma variabilidade pequena, eu consigo deixar ele previsível. O que é que vai acontecer amanhã? E depois de amanhã? E depois de amanhã? Manter os processos controlados. Ter um controle sobre os processos. Tomar decisões baseadas em fatos, claro. Quando eu tenho uma carta que me demonstra como está o comportamento do processo, eu posso dizer, ó, vou tomar a decisão. Agora, quando eu não tenho carta nenhuma, eu meço uma única peça e quero tomar uma decisão, é problema. Eu posso tomar uma decisão certa, pode até acontecer, mas provavelmente eu posso tomar também uma decisão errada. Mas quando eu tenho dados, eu vou sempre tomar a decisão certa. Agora vamos entrar no ramo de VAR. Ali foi um conceito do CEP, né? Mais ou menos o que é o CEP. Agora, primeiros estudos de análise que a gente tem a ver com o CEP é entender essa variabilidade, gente. Por que a gente varia tanto, né? A variabilidade, vamos entender o que é isso aí. Então, ó, processo, né? Aquela combinação que a gente falou. Tem processos industriais, tem processos burocráticos de banco, de escritório, contabilidade, por exemplo, escritório de cobrança, um Serasa da vida tem um monte de processos lá dentro. Tem processos na área de direito, né? Imagine o juizado, quantos processos não está lá rodando. Então, o processo é combinação de fornecedores, produtores, pessoas, equipamentos, materiais de entrada, métodos e meio ambiente, que trabalham juntos para produzir o resultado, produto ou serviço. E os clientes correspondem aos elementos que utilizam o resultado. Quer dizer, você junta um monte de coisa, matéria-prima, máquina, pessoas, dispositivo, instrumento de medição, meio ambiente. Tudo isso com tarefas separadas, tarefas predefinidas, né? E isso vai gerar um produto ou um serviço, que quem vai receber é o cliente. Então, dentro de tudo isso aí, gente, a gente não vai conseguir nunca fazer tudo igual, né? Uma linha de carro, por exemplo, um exemplo aqui, uma linha de carro, todos os carros Honda Fit, é tudo igual. Não, você não consegue fazer tudo igual, porque tem muita variabilidade aqui dentro. São fornecedores diferentes, são pessoas diferentes pegando nesse carro, peças medidas diferentes, máquinas de fabricação diferentes, tudo tem muita coisa envolvida, então existe a variação. Então você não consegue fazer duas coisas iguais. Por mais que você olhe para elas e não consiga enxergar a olho nu diferenças, mas se você for medir, for checar matéria-prima, for medir dimensões, você vai ver que tem diferença, tá? Então existe sempre a variação. É auto ou efeito de variar. Tudo varia, tudo. Todos os processos variam e tudo varia. Então a variação é ato ou um efeito de variar. E a variabilidade do processo, a gente chama de quê? Oscilação da média. A média, que vai existir sempre uma média, tá? Que você quer atingir, mas vai oscilar nessa média. Então essa oscilação, se ela for menor, ela tem pouca variação. Se ela for maior, ela tem muita variação. É isso que a gente tem que trabalhar. Essa média e essa variação. E deixar essa variação dentro dos limites do cliente. Qual é a variação melhor? É menos variação? Não. É a variação que o processo atinge a expectativa do cliente. Você pode ter uma grande variação. Porém, os limites são aqui. Aqui estão os limites, então eu vou variar aqui. Beleza. Eu não preciso variar tão pequeno que o meu limite é grande. Lá na frente a gente vai conseguir entender um pouco mais sobre isso aí, tá? Então, falando de variação, e quais são as causas da variabilidade? O que a gente estava falando antes, né? Os 6M's, gente, que agora é 6M's, que antigamente chamava de 4M's, agora chamamos de 6M's, né? Mão de obra. A mão de obra entra no processo, em todos os processos. Isso é uma coisa que não deixa de existir em nenhum processo. Sempre vai existir a mão de obra, né? Por mais que ele seja automatizado, sempre alguém está lá checando, mexendo, verificando se o processo está andando. Então sempre tem uma pessoa, um ser humano, tratando esse processo. Então mão de obra, treinamento, saúde, motivação, competência, humanização, tudo isso aqui é variação. Se você não foi bem treinado, se você não está com a saúde boa, se você não está bem motivado, você vai colocar dentro do processo uma falta de motivação, você pode não render, né? Processo de jogo de futebol, se o cara não está motivado, e aí? O cara não recebeu o salário, e aí agora? Você trabalhando lá na sua casa, vai para o trabalho e deixou a sua criança com um leitinho
faltando leite em casa. E aí, como é que você está? Como é que está a sua motivação para trabalhar? Sabendo que está trabalhando e a criança ficou com leite em casa. Então, isso vai jogar variação no teu processo. Competência. Será que você é competente para fazer aquela atividade? Se você não conhece, não tem competência para fazer aquela atividade, você vai jogar variabilidades maiores dentro do processo, tá? Então isso acontece com mão de obra. Material, chama-se de matéria-prima, o que entra como matéria-prima no processo. A espessura pode estar com defeito, diâmetro de uma barra de aço, a estrutura química do material, se é um plástico, se é um polímero, se é um líquido, se é um fluido, se é um combustível, se é um aço, se é cimento, tijolo, barro, cerâmica, o que seja. A estrutura química pode estar com problema. Tensões residuais, né? Tensões dentro do matéria-prima pode causar uma trinca, uma quebra, uma falha no tratamento térmico. Então, muitas coisas podem acontecer com o material. Método. O padrão de serviço que você tem pode estar com falha e você acabando fazendo a coisa errada. A instrução de trabalho, muita gente chama de padrão de serviço, outras empresas chamam de instrução de trabalho, chamam de processo, dispositivos que você utiliza para poder fabricar, tudo isso faz parte do método, né? Como você produz, é o método, a tecnologia que você usa, o método que você usa, ele pode estar com falhas e jogar variação no processo. Máquina também, máquina com folga, não tem boa manutenção, com folga, desgaste, tecnologia da máquina está ultrapassada, tensões de rede pode variar e a máquina pode oscilar, né? Medida, aí nasceu com esses 4 M's aqui, gente. Quando nasceu antes de nascer os 6 M's, nasceu os 4 M's, que era mão de obra, material, método e máquina. Depois de dentro de método se tirou medida e se tirou meio ambiente. Então nasceu medida e meio ambiente, agora se tornou os 6 M's. Se tornou os 6 M's que a gente tanto fala hoje, não se fala mais em 4 M's, tá? Então dentro da indústria, gente, esses 6 M's você utiliza para fazer o famoso Ishikawa. Quem já fez algum curso de Master, algum curso de enfermagem de qualidade, sabe do que eu estou falando. Se você não fez nenhum curso desse tipo, tá bom de você fazer, porque quem trabalha com controle estatístico do processo tem que ter pelo menos feito um curso de MASP antes, para entender mais nuances de qualidade, da qualidade, tá entendendo? Então, medida, gente. Instrumento de medição. Dispositivos de medição, né? Então, tudo que tem a ver com dispositivo de medição vai entrar aqui. O instrumento descalibrado, o instrumento quebrado, o instrumento com uma variação maior, né? Meio ambiente, aí vem ruído, temperatura, sujeira, poeira, derramamento de óleo, né? Tudo que tem a ver. O que é que implica no teu meio ambiente, no teu layout onde você trabalha, o que é que implica do meio ambiente no que você produz? Por exemplo, você tem uma tarefa de inspeção visual, aí a iluminação está fraca. E agora? A iluminação implica na tua visão, implica no teu trabalho de fazer detecção, fazer checagem visual, implica, né? Então a tua tarefa vai ter problemas, porque o meio ambiente, o layout, a iluminação está ruim. A iluminação está colocando, o meio ambiente está colocando variação no teu processo. Então esse é o 6M e aqui é onde surgem todas as causas de variações dos processos, que você tem que estudar depois qual é a causa real. Aí faz lá o Ishikawa, puxando lá, deixa todo mundo falar um brainstorm, todo mundo vai conversar e vai dizer, ó, qual é as causas de mão de obra referente a tal problema, qual é a causa do material, o que é que pode acontecer com o método, o que é que houve com a máquina, aí cada um vai dizendo o famoso Ishikawa. Quem não conhece, tratem de conhecer. Então, existe uma diferença das causas, tá? Então, sempre haverá uma causa, porém existem causas comuns e causas especiais. Essas duas causas, vocês de estatística que está fazendo o curso do CEP, tem que saber separar muito bem. Então vamos dar uma ênfase aqui nessas causas comuns primeiro. O que é causa comum? A gente chama de ruído. É um ruído, né? Como vem aqui, uma causa de variação se torna comum quando ocorre frequentemente, são constantes, está sempre acontecendo, sempre acontece. Só são perceptíveis ao longo do tempo. Demora muito tempo para você conseguir pegar uma variação de uma causa comum. Refere-se a muitas fontes de variação. O processo é mantido sob controle estatístico. Opa, tem causa comum. Quer dizer que se o processo só tem causa comum,
só tem ruído, ele está sob controle. Então vamos entender isso aqui um pouquinho. Imagina que você compra um carro zero. Saiu, ligou o carro. Quando você liga o carro, vrum, você escuta aquele barulho. Tá andando, você escuta aquele barulho do motor, pneu rodando no chão, rodagem do pneu na pista e o barulho do motor. Todo dia você liga o motor, tá o mesmo barulhinho. Todo dia você sai andando nas estradas que você anda, você escuta o mesmo ruído. O mesmo ruído. É tudo igual, porque ele está frequente, ele é constante. Ele é frequente, é constante. Agora, quais são as fontes de variação do motor? Gente, o que é que tem no motor do carro? Aí tem um motor, aí tem a suspensão do carro que está fazendo ruído, tem o motor do carro fazendo ruído, os pneus no chão fazendo ruído. Fora isso, tem dentro do motor um monte de ferro lá, um monte de aço, um monte de peça, um câmbio de engrenagem lá fazendo ruído. A marcha, o câmbio de marcha, a direção, a bomba de óleo, bomba d'água, a correia do ar-condicionado, tudo tá se mexendo. Tem um monte de coisa, tem um monte de fonte fazendo ruído só que é o motor ligado. Você percebe que tem alguma coisa funcionando. Você não percebe onde é que tem. Esse ruído é tudo junto. É difícil corrigir esse ruído, porque é tudo junto. Qual é quem está fazendo maior ruído? É complicado. Né? Por isso que e você está sempre andando normal, indo para o trabalho, voltando do trabalho, indo para a escola, indo para levar a filha no médico. Seu processo está sempre sob controle. Por quê? Só tem causas comuns no processo. Né? Só tem causas comuns, está lá. Então as causas comuns, alguns exemplos de mão de obra. Treinamento inadequado, descaso com a qualidade. A empresa já não dá treinamento. É sempre assim. Aqui não tem treinamento não. Pega na rua, bota para trabalhar aqui. O processo sai, vende. Aí tem sucata aqui, tem retrabalho. Mas é sempre assim. O teu processo é isso. Ele entrega um processo bom para o cliente. Que consegue entregar. Material. Compra constante de material fora do especificado. Está sempre comprando material fora do especificado. Falta de inspeção, aqui não tem inspeção de recebimento não. Entrou, vai direto para a produção. Armazenamento inadequado, sempre armazenado no sol e na chuva. Isso é o que acontece sempre. Método, instrução de trabalho errada, dispositivo com folga, máquina, desgaste dos rolamentos, pressão de ar sem estabilidade, manutenção inadequada, medida, instrumento de medição descalibrado, dispositivo de medição com folga, meio ambiente, iluminação deficiente, layout bagunçado, ruído excessivo. Gente, tudo isso aqui está acontecendo o tempo inteiro nesse processo. Nessa fábrica, nesse laboratório, nesse hospital. Está acontecendo tudo isso lá dentro. O tempo inteiro. E as variações que estão ocorrendo daqui estão sendo entregues ao cliente coisas boas. Porque a variação que o cliente precisa aqui é admitida, consegue, não tem nenhum problema. Mas o processo está sob controle. Porque tudo isso aqui é uma causa comum de um processo que eu já entrego para o cliente. Aí nesse caso o cliente deve ter um limite muito grande de variação. Porque tem um monte de porqueira acontecendo e não está atrapalhando. Mas estão entendendo, gente? Causa comum, lembre-se do carro. Ligou o motor, está todo dia trabalhando normal. A causa comum, o teu processo está funcionando, eu escuto o mesmo ruído, difícil detectar onde é que tem um problema. Agora imagine que você foi lá pegou sua família, foi passear no final de semana. As crianças todinhas para casa do tio de praia, levou coisa pra caramba no carro, encheu a mala. Aí voltou domingo à tarde, tirou as coisas da mala, guardou. De manhã cedo, na segunda-feira, foi trabalhar. Na hora que você faz umas 2, 3 curvas, você escuta um brrr, pá. Aí você, que barulho é esse, né? Um barulho diferente. Esse barulho não é igual que eu tô assim, não. Aí você faz uma curva do lado, aí você escuta um barulho, pá. Aí você, opa, tem alguma coisa vindo da mala. Você já começa a escutar da onde está vindo, né? Opa, tá vindo da mala. Tá vindo da mala do carro. Aí você para o carro, abre a mala e olha para a mala e você vê que tem uma bola de gude lá. Bola de gude, né? Não sei onde é que... Aqui, como eu sou de Recife, né? Pernambuco, a gente chama bola de gude. Não sei em outros estados como é que é. Aquela bola de vidro, né? Bola de vidro que a gente joga no chão, né? Então, bola de gude. Rodando para passear. Você faz o quê? Pega a bola de gude, botou no bolso, entrou no carro e saiu. Quando você saiu com o carro, começou a fazer curva, tudo normal de novo. Começou a fazer as curvas, tá tudo normal de novo. Nada tá porque você resolveu o problema. E, gente, essa é a famosa causa especial. É um sinal. A causa especial é um sinal, gente, um sinal.
Nota que ele estava tudo com causa comum. Todo dia ele saia do carro, com o carro, não tinha problema. Nessa bela segunda-feira, quando ele saiu, escutou esse barulho na mala. Foi na mala. Na mala ele pegou a bola, viu que era a bola de gude e tirou. Ó, ocorre raramente. Não é, gente? Ele começou a andar com o carro, depois de um tempão foi que aconteceu esse barulho. São perceptíveis imediatamente. Ele já percebeu esse barulho. Porque, gente, o que mais percebe uma variação de processo é o operador da máquina. O cara que está na máquina o dia todo, ele conhece. Qualquer barulho diferente ele conhece. Qualquer coisinha diferente ele conhece. O mesmo acontece com quem tem carro, quem é motorista. Qualquer barulho diferente no seu carro, você já conhece, já sabe que, opa, tem algo de errado aí. Foi quando ele escutou lá a bola de gude batendo para um lado e para o outro, ele fez, opa, tem algo de errado. Vou checar o que é. Então ele foi checar porque ele percebeu imediatamente. Refere-se em geral a uma fonte de grande variação, quer dizer, uma fonte só variou tanto que ele conseguiu descobrir esse barulho, detectou o barulho, detectou que era na mala, né? Variou demais o processo dele, porque estava saindo do controle. Então, ó, o processo perde o controle estatístico e torna-se instável. Ficou instável o processo, o barulho está acontecendo. Tá bom ou tá ruim? Buf, tá bom ou tá ruim? Quando ele fazia uma curva, saía de controle. Então o processo ficou sem controle. Mas, gente, ele resolveu logo, ele foi lá e resolveu. E causas especiais é bem assim. Você resolve, é o operador, é quem está perto do processo. Não é o gerente de manutenção, não é o gerente da fábrica, não, que vem resolver uma causa especial. Não é o presidente, não. É quem está em cima do processo, o operador que está lá. Ele sim, ele é que resolve. Se ele não consegue, é o líder, é quem está lá. Porque se eles não conseguem, aí isso não é mais uma causa especial, isso é uma causa comum. Aí é outra coisa. É outra coisa. Aí sim, é outra coisa. Mas vai ver aqui na frente essa questão. Espera só um pouquinho. Guarda aí que isso é uma causa especial. Essa bola de gude foi uma causa especial. Por quê? Ocorreu raramente. Foi perceptível imediatamente por ele, né? Foi uma fonte só de grande variação. O processo perdeu o controle. Então, quais são os exemplos? Mão de obra, por exemplo. Operador substituto inexperiente. Falta de cuidado devido ao mau humor. Esse operador substituto inexperiente, gente, acontece muito nas empresas, né? A pessoa está funcionando lá, João é o cara do processo, está lá sempre funcionando, sempre ok. Aconteceu algum problema, João teve que largar rápido, largou. Aí o líder fez, ó, chama Zezinho, a gente tá varrendo aqui, o Zezinho da limpeza, não, pega ele aqui, bota ele aqui, porque só tem ele mesmo. Aí pega Zezinho da limpeza e bota na máquina. Pronto, vai dar um problema. E vai dar uma causa especial. Quando for descobrir, é que tem um problema na peça. Quando vai descobrir, o que é que tem? A matéria-prima está ok, ferramenta está ok, dispositivo está ok, a máquina está ok, o meio ambiente está ok. E a mão de obra? Quem está fazendo a fábrica? É Zezinho. Zezinho? Quem é Zezinho? É o cara da limpeza. Mas por que o cara da limpeza? Não, porque o João teve que sair urgente. Poxa, então foi a Zezinho foi a causa raiz do problema. Não foi Zezinho. A causa raiz não foi Zezinho. Zezinho foi a causa da variação. Mas a causa raiz aqui vai para o líder, que botou uma pessoa aqui inexperiente. Então a causa raiz é que o líder colocou uma pessoa inexperiente aqui dentro. Mas Zezinho ali foi a causa da grande variação. Vamos separar isso aí, tá? Então material, uma remessa fora da especificação. Vem sempre vindo remessas boa. E chegou uma fora. Erro de inspeção no recebimento. Houve um erro na inspeção. Você tem recebimento, mas houve um erro e passou um produto. Lote que recebeu estocagem incorreta. Método, padrão de serviço ilegível. Uso do dispositivo errado. Usou o dispositivo errado. Eu estava fazendo a peça A, peguei, é muito similar, peguei o da peça B. Né? Gente, já aconteceu com morte, já aconteceu isso com pessoas no hospital, né? A pessoa, em vez de dar a sopa, a sopa, né, que é o tipo de produto que vai aplicar na pessoa para receber, deu outra coisa, deu outro produto, porque eles estavam no mesmo ambiente, né? Gente que pegou soro e resina no mesmo, as embalagens eram idênticas, né? Então isso pode causar problema, gente, até de morte. Se tem produtos que são muito similares de embalagem e são totalmente diferentes de consumo, tentem mexer, mudar completamente a embalagem para ficar, ou então colocar em locais totalmente diferentes, né? Então, se o dispositivo fosse similares, tem que ter alguma marca mais evidente para a pessoa, quando pegar, já sabe, ó, esse dispositivo aqui é do A, esse aqui é do B, cuida para não trocar.
Máquina, súbita desregulagem, houve uma súbita desregulagem, aconteceu rapidamente, a máquina perdeu a regulagem e aconteceu essa variação, né? Medida, erro na leitura do micrômetro. Quem conhece micrômetro, gente, sabe muito bem a questão de girar o tambor uma vez. Eita, você gira o tambor uma vez, vai-se embora aí 5 centésimos aí de 5 décimos de medida. Porque você girou uma vez e não consegue perceber que girou, aí você vai ler pensando que está correto. Aí tem uma falha. Então quem conhece de uso do micrômetro sabe desse grande erro aí. Erro no registro da medição, registrou errado. E meio ambiente, aumento da temperatura ambiente, iluminação precária devido a um curto. Houve um curto e essa luz foi queimada. Aí você continuou fazendo o trabalho, aí aconteceu um problema. Quando verificar, poxa, essa lâmpada queimou agora, faz 2 horas que a lâmpada queimou, mas a gente continuou fazendo serviço. Ah, então bota a lâmpada maior. Quando trocou a lâmpada, aquele mesmo problema, quando trocou a lâmpada, você conseguiu enxergar lá. Então a causa era iluminação, mas uma causa especial, né? Diferença de causa comum e especial, quer dizer, causa comum, ruído, causa especial, sinal. Então, na causa comum, gente, o processo fica estável e controlável. Ele fica previsível. Ó, isso aqui aconteceu antes de ontem. Isso aqui aconteceu anteontem. Isso aqui está acontecendo ontem. Amanhã, hoje, amanhã. Você está controlando, o processo está sempre previsível, porque só tem causas comuns no processo. Não tem causas especiais. Então, o processo descrito ao lado sofre apenas de causas comuns de variação, tornando possível assim que possamos prever o seu comportamento ao longo do tempo. Se só tem causa comum, é um processo previsível. É isso que a gente precisa de todos os processos, que eles sejam previsíveis. Ah, a gente tem que eliminar a variação dos processos. Nunca você vai conseguir eliminar a variação. Sempre haverá uma variação. O que você tem que fazer é diminuir a variação para essa variação caber dentro dos limites do cliente. Quando você tiver uma variação que ele atenda aos limites do cliente, perfeito. É o famoso custo-benefício. Entendeu? Você lida com essa variação porque ele atende ao cliente. Você não precisa diminuir mais. Quanto mais você diminui essa variação, mais é preciso investimento, tá? E a causa especial, gente? Você não sabe que ontem estava assim, ontem estava assim, hoje está assim, e amanhã como é que vai estar? É imprevisível que todo dia acontece um problema diferente, todo dia acontece um sinal, todo dia acontece uma causa especial. Então fica imprevisível você. Imagina isso aqui para controlar PCP, quem controla fabricação. Hoje vamos fabricar 5.000 peças, amanhã só vai fabricar 200. Depois de amanhã 500 mil. Ah, o cliente agora pediu 5.000. Não, o cliente cortou a venda, pediu somente 1.000. O cliente agora pediu 10.000. Como o PCP compra vai atender essa variabilidade? É complicado, não é, gente? É difícil demais. Então, se o processo tiver uma fabricação no mês, é sempre 5.000 peças. Varia 5.100, 4.900. Opa! Você compra, consegue abastecer, consegue ter estoque, os processos, as tarefas, as pessoas, tudo consegue ser mais controlado, né? Então, nesse caso aqui, o processo descrito ao lado sofre de causas especiais de variação, o que torna impossível prever o seu comportamento ao longo do tempo. É impossível saber o que vai acontecer amanhã, porque todo dia acontece uma coisa diferente, né? A gente não sabe. Então, causas comuns, causas especiais. E a ação no local do sistema. As causas especiais são necessárias para eliminar causas especiais. O que você tem que fazer nas causas especiais? Podem ser executadas pelo pessoal envolvido no processo. Podem corrigir cerca de 15% dos problemas do processo. Quer dizer, as causas especiais, gente, tá lembrado da bola de gude? Quem foi que corrigiu a bola de gude? O motorista, o dono do carro. O motorista. Além de ser dono do carro, ele estava dono do processo naquele momento. Ele foi que corrigiu. Então as causas especiais, gente, podem ser executadas, resolvidas pelo pessoal envolvido no processo. É quem está lá controlando o processo, quem está fazendo a fabricação. Não é o analista da qualidade que vem de fora, não. Não é o gerente da qualidade, não é o cara é o cara que está mexendo no produto. E a ação no sistema, aí são as causas comuns. Que para mudar uma causa comum, eu quero diminuir essa variabilidade. Aí aumenta, às vezes não
não faz parte, sai da alçada do operador. Vai para trocar uma máquina, melhorar uma tecnologia, fazer análise estatística mais aprofundada, mudar um dispositivo, mudar o método. Então não é mais o operador, não é mais a pessoa que está lá no processo, é mais um analista diferenciado, um engenheiro, um analista, um cara da mecânica, da manutenção, entendeu? Que vai tentar tirar e reduzir mais essa variabilidade, porque só tem causa comum. Mas você pode mudar com melhorar a tecnologia, mudar de máquina. Essa máquina já perdeu a tecnologia, tem uma melhor. Mudar um processo, mudar um método, mudar o sistema de medição. Que pode ser que o sistema de medição esteja levando a variação do processo. Né? Então, gente, aqui, ó, a ação de causas comuns é 85% dos problemas dos processos. Isso é estatístico, tá? Então, é uma diferença entre ação no sistema e ação no local. Então, no local, trabalha com um processo instável, um processo que não está previsível. Tudo que acontece, o operador consegue trabalhar. Causas comuns, não, já parte para uma coisa maior. Gerencial. Um domínio já gerencial de engenharia, de qualidade, de manutenção já mais forte, entendeu? Ok, gente? Gente, é por aqui que a gente vai acabando nossa parte do processo, né? De entender um pouco de o que é o CEP, foi que a gente viu, né? O controle estatístico do processo. E entender agora variabilidade. Então isso é importante, né? Que vocês saibam dessa parte aqui, desse entendimento de variação, variabilidade. O que é variabilidade no processo, gente? Oscilação da média. Quanto mais oscilar, mais variação tem. Todo o processo e tem variação? Tem. Todo o processo tem variação. O que a gente pode fazer é fazer com que essa variação atenda os limites do cliente. Não é isso? Né? Causas comuns e causas especiais. Causas especiais deixam o processo instável, o processo perde controle. Causa comum já é comum do processo, ele está estável, tem controle. Mais na frente vai entender quando fizer gráfico, fizer contas, fizer cálculos, você vai entender essa parte aí. Mas é bom entender a teoria, porque ela vai fazer base para você entender lá o comportamento dos seus processos, tá, gente? Então, a próxima aula já vamos entrar em inferência estatística, né? Vamos começar a entender essa parte de inferência estatística, os cálculos estatísticos, é isso que vai dar base para a gente calcular e mostrar por A mais B que, ó, isso aqui está errado, isso aqui está falho, isso aqui está causa especial, isso aqui é uma causa comum, porque a gente vai fazer inferência estatística, tá, gente? Então até a próxima aula, um beijão no coração, um abração, bye bye, gente, tchau.